Olá, amigos. É muito bom estarmos juntos novamente. É muito bom estudarmos a Palavra de Deus e aprendermos preciosas lições para a nossa vida. Hoje quero estudar com vocês mais um salmo, e este salmo é lindíssimo, como todos são. Mas este salmo é por demais apreciado. Já fui em muitas casas onde eu vi a Bíblia aberta e o salmo que estava aberto era este aqui. E sabe qual é o salmo? Salmo 91. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que tem aí, no Salmo 91. Vamos dar uma olhada neste lindo e poderoso salmo. O Salmo 91 diz assim, a partir do verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Mal nenhum te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. É muito, muito, muito lindo o Salmo 91. Quando nós olhamos a palavra de Deus, percebemos que o Salmo 90, que a Bíblia coloca aqui como sendo de autoria de Moisés, ele nos traz aqui um reflexo das dificuldades que nós temos em nossa vida. E o Salmo 91 nos fala a respeito dos perigos que nós temos em nossa vida. Por ter uma similaridade entre os seus conteúdos, há quem imagine que o Salmo 91 tenha também sido de autoria de Moisés. Não posso dizer assim com certeza que foi Moisés. Há também outros teólogos que pensam e afirmam que foi Davi. Bom, não vamos entrar no mérito aqui de quem foi o autor, mas sim analisar um pouco do conteúdo deste grande e belíssimo salmo. E o Salmo 91, ele trabalha um pouco mais essa respeito, não só a respeito das dificuldades, dos perigos, melhor, que temos em nossa vida, mas nos incentiva a confiarmos em Deus. Nos mostra como nós podemos depositar fé nesse nosso grande Deus. E veja que nós precisamos de fato ter fé em Deus. Porque o Salmo 91, ele fala desses perigos. E quais são os perigos que o Salmo 91 menciona? Nós temos aqui, o salmista fala a respeito de armadilhas ocultas, ele fala a respeito de perigos mortais, ele fala a respeito de terrores durante a noite, flechas durante o dia, ele fala sobre a possibilidade de tropeçar em pedras, e ele fala a respeito de enfrentar leões e serpentes. São todas representações de muitos perigos e lutas que enfrentamos no dia a dia. E essa é a dificuldade, e esses são os perigos apresentados aqui no Salmo 91. Isso nos mostra uma grande verdade. Ser cristão não é o sinônimo de que viveremos uma vida isenta de dificuldades. Não, muito pelo contrário, até mesmo já quando estudamos o Salmo 23, falamos a respeito da existência do vale da sombra e da morte. Só que agora aqui o salmista amplia os perigos, ele amplia ainda mais essa visão das lutas que nós temos em nossa vida. Mas, veja, uma coisa é certa, mesmo diante dessas lutas, mesmo diante de todos esses perigos, o Salmo 91 nos dá uma segurança. Ele nos permite ter uma certeza, a certeza de que aqueles que confiam no Senhor têm a segurança da presença de Deus e dos seus anjos ao lado constantemente. O salmista, então, ele inicia o Salmo 91 nos fazendo um convite. Ele nos convida a descansarmos à sombra de Deus. O que é descansar à sombra de Deus?
Como é que nós fazemos isso? Veja, vamos entender primeiro o que é descansar à sombra de Deus. A palavra descansar, no original, ela tem um sentido mais do que simplesmente deitar e dormir, ou sentar e parar, repousar. A palavra descansar, ela tem uma conotação um pouco maior. Só para você ter um exemplo, quando nós olhamos lá no livro do Gênesis, capítulo 19, vai haver ali uma história de Ló numa cidade totalmente corrompida, cheia de grandes perigos. Ló está com a sua família e então Deus anuncia que vai destruir aquela cidade e Abraão intercede por seu sobrinho e diante da intercessão de Abraão, Deus envia anjos àquela cidade. Agora, Ló recebe aqueles anjos e diante de uma cidade corrompida, Ló diz assim para os anjos, olha, venha, vamos para minha casa, porque a cidade é má. Venha pernoitar e fique debaixo do meu teto. Descanse em minha casa. Você pode ler isso depois com calma no livro do Gênesis, capítulo 19. De forma especial, verso 2 e verso 8. O convite para pernoitar na casa de Ló, convite esse feito aos anjos, foi um convite para a proteção. Ficar debaixo do teto de Ló era ficar sob o cuidado daquele homem. Era ficar sob a proteção daquele homem. Era descansar diante daquele homem. Então, o original hebraico nos dá essa ideia. Quando o salmista diz e nos convida a descansarmos à sombra do Onipotente, ele está dizendo assim, olha, passe a noite ao lado de Deus. Fique ao lado de Deus, tenha o cuidado de Deus. E veja, por que será que o salmista nos convida a passar a noite ao lado de Deus, a pernoitar com Deus? Se você olhar o verso 5 que nós vemos, ele fala da existência de um terror noturno. Há um perigo. O verso 6 fala de uma praga que se propaga sobre as trevas. Então há um grande perigo à noite, há um grande perigo nas ruas. Então venha e passe esta noite ao meu lado, é o que Deus diz. Fique aqui comigo, eu te cuido, eu te protejo. E eu acho muito bonito um pensamento da escritora cristã Ellen White, num comentário bíblico, volume 7, na página 937. As palavras desta autora me inspiram. Ela diz assim, quanto mais perto estamos de Deus, mais seguros estamos. Porque Satanás detesta e tem medo da presença de Deus. Por que Deus pede para que fiquemos ao lado dele? Porque Deus pede para descansarmos à sua sombra. Um motivo muito simples. Porque quando eu estou ao lado de Deus, Satanás não pode me atingir. Quando eu estou junto do Pai, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Ele não consegue me alcançar. Eu estarei seguro. E como Satanás detesta e tem medo da presença de Deus, ele não vai chegar perto de você. Essa mesma escritora, num livro agora belíssimo também, que fala da vida de Jesus, chamado O Desejado de Todas as Nações, na página 115 ela diz assim, Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia neste poderoso nome. Deus pode nos salvar, Deus quer nos libertar, e quando nós estamos junto de Deus, o inimigo não pode nos tocar. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. E eu gosto muito do que a primeira carta de João, capítulo 5, verso 18 diz. Aqui João nos diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Você percebe a maravilhosa promessa de Deus? Quando estamos junto do Pai, quando estamos juntos do nosso Senhor, sob a sua sombra, o inimigo não pode nos tocar. O maligno não tem poder sobre a nossa vida. Pena que eu não posso ouvir a sua voz para ouvir você dizer amém. Louvado seja Deus. Deus é grandioso em seu poder, em sua majestade, em sua glória. O inimigo não pode nos alcançar, nos atingir, quando estamos sob o cuidado de Deus, debaixo do teto do Senhor, sob a sua proteção. Esta é a maravilha da promessa do descanso. O descanso traz junto
a proteção. E o salmista indica esse cuidado protetor de Deus ao mencionar a sombra no verso 1 e as asas no verso 4. E se você olhar depois o Salmo 17, verso 8, Davi ele une essas duas imagens, esses dois símbolos. Ele fala assim: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Essa imagem de esconder sobre a sombra das asas também é usada depois por Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 37, Jesus está chegando em Jerusalém e ele olha do alto do monte lá para baixo e ele contempla aquela grande cidade e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados? Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas? Deus tem um grande desejo de nos reunir debaixo das suas asas, de nos cuidar diante dos seus braços, de nos proteger, de nos salvar. Quando nós nos refugiamos em Deus, o inimigo não pode nos tocar. Diante dessa maravilhosa imagem que o salmista pinta a respeito do nosso grande Deus, nós podemos ter pelo menos 4 ideias muito bem firmadas sobre quem é o nosso Deus. Pois o salmista aqui no Salmo 91 começa a descrevê-lo da seguinte maneira. Diz ali no verso 1 que o Senhor é altíssimo. Deus é altíssimo, Ele é grandioso, Ele é soberano. Não há ninguém como o nosso Deus. Deus é altíssimo. Mas Ele não é apenas altíssimo. O verso 1 também diz que Deus é onipotente. Você pode confiar num Deus que pode qualquer coisa, um Deus que não tem limites, um Deus que não vê o impossível. Esse é o nosso Deus. Um Deus altíssimo, um Deus onipotente. Mas o salmista diz no verso 2 que ele não é só altíssimo e onipotente, diz que ele é Senhor. E por ser Senhor, Ele é aquele que deve guiar a nossa vida. Ele é aquele em quem devemos nos refugiar. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. O salmista diz: Deus meu. Não adiantava nada ele ser altíssimo. Não adiantaria nada Deus ser onipotente. Deus ser Senhor, mas não ser o meu Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Você percebe que nós podemos nos refugiar sob a sombra, sob as asas de um Deus poderoso? Para estar à sombra, eu preciso estar junto de Deus, pois a sombra sempre reflete o objeto sobre o qual incide a luz. Nós precisamos estar junto de Deus para estar à sua sombra. Precisamos estar debaixo dos braços do Senhor. E assim o inimigo não pode nos tocar. O Salmo 91 é uma exaltação ao Deus do céu, ao grande e poderoso Deus. Mas veja, quando nós olhamos para a grandiosidade deste Deus, a maravilha deste Deus, o inimigo então percebe que ele não tem chances nenhuma contra nós. Não por nossos méritos, mas porque Deus é grandioso. Deus é altíssimo, Deus é onipotente, Deus é Senhor e Ele é o nosso Deus. E o inimigo não pode então nos tocar. Mas, diante disso, o inimigo agora se enfurece. E ele trama como ele poderá nos atingir. E o salmista então descreve 3 maneiras como o inimigo tenta nos atingir. 3 formas que o inimigo nos ataca para tentar nos atingir e assim, consequentemente, também atingir a Deus. O primeiro ataque do inimigo está aqui no verso 3. No verso 3, o salmista fala do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Alguns vão dizer: pastor, o laço do passarinheiro era alguma espécie de armadilha para apanhar os passarinhos. Você não está errado. Mas há uma imagem por detrás de tudo isso. Se você pegar o livro do profeta Oséias, no capítulo 9, ali vai fazer uma descrição de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos pastores, e vai mencioná-los como o laço do passarinheiro. Eu chamo esse ataque de um ataque sutil. Sabe por que o inimigo nos ataca dessa maneira, de forma sutil?
Porque se você olhar assim, um pastor, um líder religioso, uma igreja, ela está ali para te levar para Deus, certo? Essa é a ideia. Mas e se eu falar para você que nem todas as igrejas levam você para Deus? Ah, você pode dizer, não, pastor, o senhor está louco, é heresia. Mas infelizmente, nem todas as igrejas eu acredito que levam as pessoas para Deus. Porque quando uma igreja, ela ensina você coisas contrárias à Bíblia, ela não está levando você para Deus. O inimigo, quando tentou Jesus, ele usou a Bíblia também. Só que ele tentou distorcer a Bíblia para chegar ao seu intento. Quando uma igreja, quando um pastor usa a Bíblia de forma distorcida de forma intencional. Eu sei que tem muitos pastores muito bons, muitas vezes não entendem a Bíblia, mas não pregam o erro porque querem, mas na sua falta de conhecimento do que é a verdade, eles vivem aquilo que eles conhecem e pregam aquilo que conhecem. A esses Deus abençoa e ajuda, mas há pastores e igrejas que, infelizmente, trabalham de forma intencional para enganar as pessoas. E quem duvidaria? Quem diria que aquela igreja, na verdade, é um instrumento do inimigo para afastar as pessoas? Por isso é um ataque sutil. Ninguém imaginaria que algo que remete a Deus seria usado pelo inimigo. É um ataque sutil. O inimigo muitas vezes nos ataca dessa maneira, de forma sutil. Mas o Salmo 91 descreve não só um ataque sutil, porque o inimigo não nos ataca só dessa maneira. Esta é a maneira que ele mais nos ataca. Mas o verso 5 descreve aqui também uma outra maneira, e é descrita aqui sobre uma palavra, o terror noturno. O terror noturno, alguns teólogos, explicando essa expressão, dizem de que havia naquela época uma ideia de uma certa deusa da Mesopotâmia. Essa deusa, ela andava como um demônio da noite, procurando atacar as pessoas despercebidas. Atacava com doenças e com morte. Um ataque à noite. Você sabe quando você está caminhando na rua, eu não sei se você já teve essa desagradável experiência, mas você está caminhando pela rua à noite, quem sabe voltando para casa, depois de um dia cansativo, de muito trabalho, e do nada, da escuridão, alguém pula diante de você e anuncia um assalto. Veja que esse tipo de terror noturno não é um ataque já fácil de ser visto. Não é um ataque sutil também. Ele pode até ter a sua sutileza, mas é um ataque imprevisto. É algo que você não esperava. O que você esperava, na verdade, era chegar em casa tranquilamente, tomar o seu banho, descansar com a sua família e preparar-se para um novo dia. Mas de forma imprevista, um inimigo pula diante de você. Ele traz esse trauma, um ataque imprevisto. Às vezes, em nossa vida, as coisas parecem que estão indo tudo muito bem. Parece que o inimigo nos esqueceu. Parece que agora ele vai me deixar viver em paz e não vai mais me incomodar. Quando de repente, ele nos ataca. É algo inesperado, é algo imprevisto. E ele muitas vezes é muito bem sucedido nesse seu tipo de ataque. Ataque sutil, ataque imprevisto. Essas são as duas maneiras que o inimigo mais ataca todos nós. Mas veja, quando o inimigo não consegue alcançar os seus objetivos, ou quando ele está muito furioso, ele quer mostrar que ele está furioso, ele tem um outro tipo de ataque. O verso 5 ainda, ele nos fala da seta que voa de dia. Veja, o ataque agora não é mais noturno, o ataque já é às claras. O ataque já é de dia, o ataque é para que todos vejam. Sabe que tipo de ataque é esse? Um ataque direto. O inimigo já não está mais preocupado em se esconder.
Ele não está mais preocupado o que as pessoas vão pensar ou falar. Ele ataca de forma direta. É assim que o inimigo nos ataca muitas vezes. Quando ele nos ataca de forma sutil, ele nos ataca de forma imprevista, mas ele também nos ataca de forma direta. Logo que eu me formei na faculdade de teologia, eu fui fazer evangelismo, fiquei bastante tempo em uma igreja. Era uma igreja grande, uma igreja que tinha como membros muitos jovens. E eu lembro que uma certa noite, após o culto, estávamos ali no pátio da igreja, e então os jovens começaram a conversar comigo e me fizeram a seguinte pergunta: Pastor, eu posso escutar músicas não cristãs? E então abri a Bíblia, conversei com eles algumas coisas, os orientei e fiz um desafio a eles. Eu os convidei a trazer de casa, já que todos moravam ali naquela mesma quadra ou uma rua mais perto, um pouquinho mais longe da igreja. Eles foram até suas casas, me trouxeram CDs, DVDs, posters e várias outras coisas de bandas não cristãs. E eu lembro que eu peguei tudo aquilo, coloquei em um buraco ali na rua. A rua era de areia, areião, pedrinha, chão batido, como nós falamos aqui em Porto Alegre. E então quebrei todas as coisas, rasguei os pôsteres. Uma irmã que era vizinha da igreja trouxe um pouco de álcool, eu joguei ali e ateei fogo. Nós cantamos, oramos e estávamos felizes. Eu, de forma particular, estava muito feliz. Eu estava hospedado no nosso internato aqui em Porto Alegre, ou melhor, na cidade de Taquara. E quando eu peguei meu carro para retornar ao quarto onde eu estava hospedado, uma coisa aconteceu. Naquela época, eu tinha um carro chamado Escort. Eu acho que vocês conhecem o Escort. Esse carro, ele não tinha praticamente nada. Ele não tinha vidro elétrico, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha nada. Só tinha banco, roda e motor. E era um mês frio, e o frio aqui no Rio Grande do Sul é bem rigoroso, no auge do inverno. E eu então estava agora retornando para o local onde eu estava hospedado. E eu lembro que, por estar frio, eu estava com os vidros todos do carro fechado, rádio ligado, cantando, indo embora. Só que de repente, algo aconteceu. Imagine, as ruas daquela região eram totalmente escuras. Não havia casas por perto. Uma escuridão terrível. E então, de repente, eu senti que do meu lado direito, um vento começou a soprar no meu rosto. E quando eu olhei para o lado, eu vi que a maçaneta, manivela, não sei como você conhece, da porta do carro, aquela que abre o vidro, estava girando de forma lenta, mas constante. E o meu vidro começou a abrir. Como você acha que eu me senti? O que você acha que eu fiz? Naquela hora, eu tomei um susto muito grande, eu nunca tinha visto isso. Não havia ninguém mais no carro, era somente eu e Deus. E mais ninguém. E de repente eu vejo meu vidro abrindo sozinho. E não dava nem para dizer que era uma pane no motor do vidro, se fosse elétrico, porque nem isso ele era. Eu lembro que eu segurei com a mão esquerda a direção do carro e com a direita eu fechei o vidro correndo e olhei para o banco de trás e acelerei. E enquanto eu estava acelerando, há uma placa embaixo do motor do carro, o protetor de cárter, e aquela placa se soltou nas pontas de trás e começou quando bateu no chão, começou a espirrar faísca para todo lado. Naquela noite, eu percebi uma coisa. Uma vez que eu convidei os jovens a tomarem uma decisão, a repensarem a vida deles com Deus e a deixarem de lado aquilo que os afastava do Senhor, o inimigo ficou tremendamente enfurecido. E ele disse assim para mim: eu vou atacar você. Só que agora eu não vou fazer rodeios, eu vou te atacar de forma direta.
algumas vezes o inimigo vai tentar te atacar assim. O inimigo vai olhar para você e talvez te encare como uma ameaça e vai tentar atacar você de forma direta. Nessas ocasiões, a gente pode até ficar com um pouco de medo no início, porque nós não estamos acostumados com esse tipo de ataque. Mas saiba de uma coisa, o Salmo 91 não é uma exaltação aos ataques do inimigo. O Salmo 91 é uma exaltação ao grande poder de Deus. Deus é grandioso, Deus é poderoso, Ele é o nosso Deus Altíssimo, onipotente. O salmista descreve muitos ataques, mas o salmista descreve muitas promessas. O Salmo 91, ele nos traz grandiosas promessas. Para você ter uma ideia, no verso 15, diz que nós invocaremos ao Senhor e Ele nos responderá. O inimigo está te atacando? Invoque a Deus, clame pelo Senhor, Ele vai te responder. O verso 7 diz que nós não seremos atingidos. O maligno não pode nos atingir. Lembra aquele texto que eu li de 1 João? O maligno não pode nos tocar. Essa também é a promessa do Salmo 91. O verso 15, novamente, diz que em nossa angústia, Deus vai estar conosco. Nós já falamos sobre isso de uma forma mais detalhada quando estudamos o Salmo 23. Deus vai estar conosco em nossa angústia. O verso 11 diz que nós teremos a proteção dos anjos. E eu gosto muito, mais uma vez, fazendo uso dessa escritora norte-americana, Ellen White, do que ela fala num livro chamado A Verdade sobre os Anjos. Na página 14, ela diz assim: um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Essa é a promessa da Bíblia. O salmista aqui nos diz que nós teremos a proteção dos anjos. E no verso 16, o último verso deste salmo, o salmista encerra essa grandiosa mensagem de poder, dizendo que um dia nós receberemos a salvação e o inimigo será derrotado. O Salmo 91 é uma exaltação ao poder de Deus. O Salmo 91 é a pintura de um Deus grandioso, de um Deus maravilhoso, poderoso. Você pode estar sendo atacado pelo inimigo hoje, temendo, quem sabe, alguma coisa. Mas Deus é maior. Deus é grandioso e Ele quer salvar você. Você deseja hoje se abrigar sob as asas de Deus? Você deseja hoje descansar à sombra do Onipotente? Se este é o seu desejo, eu convido você neste momento onde você está. Se você puder, feche seus olhos e ore aqui comigo. Pai querido, obrigado por ser o nosso grande Deus, um Deus poderoso, um Deus altíssimo, o nosso grande Deus. Senhor, se o inimigo estiver atacando qualquer um dos teus filhos, aqueles que nos ouvem ou familiares nossos, que o Senhor intervenha com os teus anjos, que o teu poder se manifeste, a tua glória seja vista e sentida, e assim sejamos vitoriosos para a glória de teu santo e poderoso nome. Abençoa-nos, Pai eterno. Continua ao nosso lado a cada dia, nos livrando de todo mal, de todo perigo, de todo tipo de ataque do inimigo. E assim, ajuda-nos a confiar cada dia mais em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.